Sido. Olá, estamos iniciando mais um programa Fórum Comunitário, aqui na CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba. Hoje vamos debater a questão palestina. Para conversar sobre esse tema, contamos com a participação de Walib Rabah, integrante da Federação Palestina, e Fábio Bacila, professor e escritor. Walib, aponte para nós um panorama geral acerca de conflitos históricos vividos entre Palestina e Israel. Que interesses estão por trás desse conflito? Meus cumprimentos a todos os telespectadores desse programa, meus cumprimentos ao apresentador e toda a sua equipe, em primeiro lugar. Costuma-se dizer, vamos dissipar isso de plano, que há um conflito milenar na Palestina. Isso é absolutamente inverídico. O conflito que existe na Palestina, ele começa exclusivamente a partir do início dos 1900, quando os ingleses, sem ter nenhum direito sobre a Palestina ou a terra palestina, dessa Palestina histórica que nós conhecemos, prometem essa Palestina a judeus europeus, dizendo a eles que a Palestina será um lar nacional para eles. Isso em 1917. Essa promessa é que começa a levar judeus europeus, que são europeus acima de tudo, com fé judaica, para a Palestina como imigrantes. E chegando lá, aos poucos vão se apropriando indevidamente de terras palestinas e se recusando a empregar palestinos, inclusive. Ou seja, começa a nascer um rudimento de futuro Estado racista, que é hoje o Estado de Israel. E, para não nos alongarmos muito, em 1947, no calor do final da Segunda Guerra, com os crimes cometidos em solo europeu por europeus contra europeus, os palestinos pagam o pato em 29 de novembro de 1947 com a partilha da Palestina histórica em 2 estados. Um futuro Estado palestino para os palestinos, que sempre tiveram a Palestina inteira, correspondendo a apenas 45% mais ou menos do território, e o restante, inclusive as terras mais férteis, as mais densamente cobertas por lençóis freáticos e as que tinham melhor acesso ao mar, para o futuro Estado de Israel. Sabendo que os palestinos integravam mais de 70% da população, e os judeus, inclusive aqueles judeus históricos, que são os palestinos de fé judaica, incluindo-os, eram menos de 30% da população. Então, na resolução da partilha já se comete uma injustiça. Dali em diante, começam os conflitos e, propositalmente, a liderança judaica israelense sionista da época, já com bandas terroristas organizadas e bem armadas que futuramente dão origem ao Estado de Israel, promove uma verdadeira limpeza étnica, historicamente muito bem identificada num livro cujo título é justamente esse, Limpeza Étnica da Palestina, e daquela população da Palestina, de palestinos na época, de aproximadamente 1.550.000 palestinos, 800 mil são expulsos da Palestina, que hoje dão origem a esses 5 milhões de refugiados palestinos reconhecidos pela ONU como tal. Então, esta é a verdadeira origem do conflito, este é verdadeiramente o conflito. Qualquer coisa que se diga além disso ou diferentemente disso é uma falsificação da verdade, buscando justamente esconder a verdade, esconder o conflito e não resolver o conflito. E o que poderíamos dizer, grosso modo, dos interesses que estão atrás disso, é a ocupação militar do Oriente Médio, carregado de gás e petróleo, uma verdadeira ilha navegando em petróleo e gás, e Israel é a ponta de lança dessa ocupação militar permanente por França, Inglaterra e Estados Unidos. Nada mais, nada menos do que isso. Que me leva a dizer que se um dia Israel vier a não ser mais necessária,
talvez os israelenses de boa fé tenham que se aliar conosco contra o imperialismo. Israel vai ser cuspida pelas potências que a instrumentalizam para militarizar o Oriente Médio e chacinar os palestinos. Muito bem. Fábio, como vocês avaliam a cobertura feita pelos grandes meios de comunicação sobre a realidade vivida no Oriente Médio? Geralmente, isso não é exclusivo para o caso do Oriente Médio, o que a gente encontra é uma narrativa distorcida do conflito que representa os palestinos como terroristas, fundamentalistas, ou seja, é uma narrativa que fragmenta a realidade do conflito, representando o lado oprimido como opressor. Você esvazia os motivos que levam os palestinos a resistir ao chamá-los de terrorista, por exemplo. Então a mídia, via de regra, a grande mídia, trabalha com grandes mitos, e eu destaco aqui o fundamentalismo e o terrorismo, para deslegitimar a causa palestina, que encontra um amplo respaldo legal no direito internacional, e também palestinos esses, que se a gente analisa a documentação produzida pela ONU e por uma infinidade de organizações não governamentais, a gente percebe uma população cujos direitos fundamentais são violados. Israel constantemente viola os direitos humanos dos palestinos e o direito internacional também. E a cobertura, a mídia não dá conta de fazer essa cobertura que aproxima, que deveria aproximar a realidade palestina da realidade sul-africana durante a apartheid. Tendo em vista que o próprio Nelson Mandela, por um lado, comemora o fim do apartheid da África do Sul e, por outro, alerta que o fim das lutas anticoloniais só estará completo com a derrota, então, do regime de apartheid na Palestina. E a mídia, infelizmente, a grande mídia, em vez de fazer uma cobertura mais próxima dos fatos concretos, trabalhando com essa documentação mais crítica, simplesmente fica no discurso raso, trabalhando com esses mitos do terrorismo, do fundamentalismo. Muito bem, Fábio. A partir do reconhecimento do Estado palestino pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no dia 29 de novembro, o que deve mudar neste cenário, Walib? O coroamento da luta palestina, pelo menos até esse momento, é indiscutivelmente o reconhecimento, ainda que como Estado-membro não pleno da Palestina, elevá-lo ao status de Estado. Ou seja, o Estado palestino está invadido hoje como Estado. E uma coisa muito curiosa nisso tudo é que apenas 9 países votaram contra, sendo um deles Israel, que não tem legitimidade para falar sobre a questão palestina, Estados Unidos, que tem armado Israel contra os palestinos e tem usado o seu direito de veto para impedir a legitimidade e a realização dos direitos palestinos reconhecidos pelo mundo inteiro. A República Tcheca, e foi a Tchecoslováquia que em 47 e 48 abasteceu as bandas terroristas israelenses para promover a limpeza étnica. O Panamá, que é um país ocupado, e depois 3, 4 ilhas. E 139 países votaram a favor. Quando nós falamos em comunidade internacional, e eles falam em comunidade internacional, nós temos que falar desta comunidade internacional. A comunidade internacional que está do nosso lado, cujos estados se posicionaram em nosso favor na ONU, somam talvez 6 bilhões a 6 bilhões e meio de seres humanos. Essa é a comunidade internacional que está com os palestinos e que sempre esteve. Nós só não tivemos o voto dos demais 41 países que se abstiveram porque os Estados Unidos os pressionam tanto e os ameaçam tanto que eles não votaram conosco, mas se abstiveram. Eles não ousaram, a pedido dos Estados Unidos, como queriam os Estados Unidos, e ao pedido de Israel, como queria Israel, votar contra. Ou seja, até mesmo a abstenção deles demonstra que estes países não pretenderam votar contra e não votarão contra. Então a comunidade internacional que está com os palestinos, considerando pelo menos em parte os que se abstiveram, nós teríamos hoje no Concerto das Nações 160 a 170 nações que reconhecem plenamente o direito dos palestinos.
Como Estado pleno, por exemplo, o Brasil já nos reconhece. Aqui nós temos uma embaixada. E muitos outros países, são cerca de 120 a 130 países, que já nos reconhecem há muito tempo. E um paradoxo, Israel não quer que a ONU nos reconheça quando ela, Israel, se tornou Estado a partir de uma resolução da ONU, a resolução 181, que não o criou, recomendou apenas a partilha. A resolução que Israel acata, que é a resolução 194 da ONU, que determina o retorno de todos os refugiados para a Palestina, ou seja, o desfazimento da limpeza étnica promovida contra os palestinos em 48, a resolução 194, Israel em 49 a acata e diz que a implementará, ou seja, permitirá o retorno de todos os refugiados e os indenizará pelos prejuízos que sofreram, em troca de a ONU lhe dar assento como Estado-membro. Não cumpriu essa resolução. Portanto, é muito possível que se afirme, sem grandes sofismas, que Israel hoje é um Estado que não deveria estar com assento na ONU. Porque a resolução que prometeu cumprir, não cumpriu. Pelo contrário, asseverou a limpeza étnica na Palestina, asseverou o cerco aos palestinos, asseverou a morte de palestinos, asseverou o apartheid na Palestina. Ou seja, a resolução 194 e todas as demais, veja, Israel não acata nem uma única resolução da ONU. A 242, por exemplo, nenhuma, são quase 70 resoluções. E os Estados Unidos, que se arvoram ao direito moral de mediar, são justamente aqueles que apoiam o seu veto a todas as resoluções em favor da Palestina. Por exemplo, o genocídio contra os palestinos no final de 2008, 2009, aquele banho de sangue em Gaza, durou quase 40 dias porque os Estados Unidos colocaram o seu veto à resolução da questão. Como agora também, como na Guerra do Líbano de 2006, que eles invadiram e provocaram uma verdadeira chacina no Líbano. Então, hoje, o fundamental nesta resolução da ONU de agora, no Concerto das Nações, com o Conselho das Nações reconhecendo, é dizer que a comunidade internacional, aquela que verdadeiramente existe, e não aquela mitológica que eles vivem dizendo para dizer contra o terrorismo, não sei o que lá, que isso é tudo mentira, esta está conosco. Se me permitem, Pois não. nessa mesma linha, é interessante notar que se houve, então, um apoio massivo da comunidade internacional, de fato, ao reconhecimento do Estado palestino, o que demonstra a legitimidade da questão palestina, da luta pelo reconhecimento de um Estado palestino. E esse processo, ele também deixou claro, nas entrelinhas, voltando um pouco ao assunto da mídia, e como a questão palestina ela é tratada pelos Estados Unidos, passando por cima, inclusive, do direito internacional. Se a gente observar, os Estados Unidos recentemente veta uma moção de repúdio, de condenação à construção de mais assentamentos na Cisjordânia, o que, sob o ponto de vista do direito internacional, é uma violação flagrante. Mas, recentemente, a Inglaterra coloca uma pré-condição a apoiar o reconhecimento do Estado palestino. E essa pré-condição era justamente os palestinos abrirem mão do direito de acessar o Tribunal Penal Internacional. Então, você veja, um país, a Inglaterra, responsável direto por toda a questão palestina, pressiona o lado palestino a abrir mão do direito de acessar o Tribunal Penal Internacional. Então, uma instituição que formada justamente para resguardar o direito à vida, os direitos fundamentais, em vista aos massacres perpetrados na África, ela passa a ser uma instituição, então, arbitrária no seguinte sentido: para determinado povo, ela não pode valer. Isso demonstra todo um passado de Israel, incluindo aí a limpeza étnica de 47, 48. Quem fala isso é um historiador israelense, Ilan Pape, outro chamado Nur Massala. Eu, em meus livros, também abordo artigos desse tema. Mas, então, tem essa questão do direito internacional flagrante, inclusive de Gaza. Se a autoridade palestina resolve acessar o Tribunal Penal Internacional, isso coloca um problema a Israel, tendo em vista um relatório da ONU de 2009, chamado Relatório Goldstein,
Goldstein, que aponta uma série de infrações aos direitos, como perseguição de população, punição coletiva, privação dos elementos básicos à vida, destruição de propriedade civil sem justificativa militar, detenção em massa, detenção sem justificativa militar. Então, o grande temor e o grande ganho do reconhecimento da elevação do status da Palestina na ONU é justamente, eu vejo, como esse acesso ao Tribunal Penal Internacional, que minimamente dá condições do lado palestino demandar o que é justo, o que é direito de todos os povos, que é ter acesso ao Tribunal Penal Internacional, é ter uma garantia que os direitos internacionais e humanos serão cumpridos. Então, a meu ver, eu acredito que de milhares de pessoas, realmente um ganho para uma solução final e justa do conflito. Muito bem, vamos continuando com você. De 28 de novembro a 1º de dezembro, vocês participaram do Fórum Social Mundial Palestina Livre, em Porto Alegre, no qual a proposta dessas atividades são quais foram os principais resultados dessas atividades, sabe? Eu prefiro falar o que representou o Fórum Social Mundial. A partir do momento que foi criado em Porto Alegre um espaço que reuniu pessoas do mundo inteiro favoráveis à causa palestina, não pela causa palestina em si, mas pelo que ela representa, como uma causa da humanidade, uma causa que fala de direitos humanos, uma causa que fala dos direitos básicos. Não é à toa que tinha uma delegação da África do Sul que justamente denunciava essa situação de apartheid vivida na Palestina. Tinha delegações da Espanha, tinha delegações do mundo inteiro. Dos Estados Unidos, inclusive? Dos Estados Unidos, inclusive. Eu tive o grande prazer de conversar com uma senhora argentina que morou, acho que 20 anos em Israel, uma senhora judia anti-sionista, que fazia toda essa denúncia e me falava da preocupação dela, que o filho dela estava servindo o exército de Israel, que ela não podia obrigar o filho dela a adotar uma postura crítica diante dos acontecidos. Então foi um espaço de realmente fortalecimento da solidariedade internacional à causa palestina. Mas eu acho que o Alido pode falar melhor. O Fórum Social Mundial, além dessa importância, ele teve ele promoveu um desmentido flagrante a Israel, à grande mídia no Brasil, ao cônsul de Israel em São Paulo, à embaixada de Israel em Brasília e a uma parcela de sionistas no Brasil que se dizem representar a comunidade judaica. Nós não acreditamos que eles os representem. Eles tentaram impedir que se realizasse o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, dizendo que era um evento não para promover a paz, mas para promover o terrorismo. E nesse particular nós temos que agradecer imensamente e louvar às autoridades brasileiras que não caíram nesse plano discursivo, mantiveram o fórum, mantiveram seus apoios à realização do fórum, tanto o governo federal quanto a postura corajosíssima do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, ele filho de pai judeu. Então, nós queremos dizer que este evento foi um evento, sim, de pedindo pela paz, porque pedir pelo Estado palestino é pedir pela cessação do conflito. Inaugura-se o Estado palestino de fato e cessem a sanha de matar palestinos, de expulsar palestinos, e acaba o conflito no Oriente Médio. Essa é a verdade dos fatos. E nós provamos que nenhuma única pessoa que veio para o Fórum Social Mundial veio para defender outra coisa que não seja a paz. Inclusive, durante a caminhada, que reuniu cerca de 7 a 8 mil pessoas, na abertura do evento, havia 2 senhores que foram identificados como integrantes do Serviço Secreto de Israel. Uma pessoa os reconheceu. Esta pessoa apenas agradeceu a presença deles em apoio à questão palestina e ao fórum. Não disse mais nada. Muitas pessoas ficaram sabendo, ninguém os agrediu, mesmo sabendo que eles estavam ali para dedurar, para flagrar, para fotografar, para fazer o serviço de sempre para Israel. Por fim, eu gostaria de dizer que esse Fórum Social Mundial não foi só pela Palestina. Foi por cada homem e mulher que professa o judaísmo, que está cansado de ver Israel matar pessoas em nome do judaísmo.
Isso não é mais possível e nós clamamos para que Israel pare de falar e de assassinar e de roubar aos judeus o seu credo. Se Israel quer servir as potências imperialistas nessa sanha assassina, que o faça em nome de qualquer coisa, menos em nome de um credo religioso milenar, quase que uma reserva arqueológica da humanidade. É interessante notar nesse sentido a grande presença da comunidade judaica antisionista no fórum. Então a gente geralmente tende a polarizar, a colocar palestinos, árabes, muçulmanos de um lado e judeus como um todo orgânico de outro. E é uma análise falsa, tendo em vista a grande quantidade de judeus antisionistas, ou seja, que não defendem a Constituição, a configuração do Estado de Israel como tal. Então o fórum ele também representou um momento de união dessas partes que defendem a mesma coisa, que nunca estiveram separadas. Só que no nosso imaginário, infelizmente, a mídia a grande mídia não se dá o trabalho de mostrar esse outro aspecto, essa dissidência grande, considerável, dentro do próprio seio do judaísmo, que aponta nesse sentido colocado pelo Olid. De você ter, então, tem um autor norte-americano, que agora me escapa o nome, que ele vai falar de um sequestro do judaísmo pelo sionismo. Né? Isso mesmo. É interessante como a própria comunidade sionista no Brasil tentou se valer desse mito, que eu falava outrora, do terrorismo, para impugnar, embargar o processo, a realização do fórum. O que se mostrou evidentemente falacioso, né? Essa recorrência, se tem um evento de paz, de integração, de solidariedade, reunindo pessoas e entidades do mundo inteiro, e é sempre a sombra do terrorismo, como esse mito que esvazia o discurso político. Né? Ele já foi usado em outras circunstâncias. Mas não há espaço, né, para debater todos profundamente esses pontos. Muito bem. Para encerrar o nosso programa, nos fale, para quem está em casa, sobre a importância dos brasileiros reconhecerem e apoiarem a causa palestina. Por favor, Olívia. O papel do Brasil é muito pouco conhecido na questão palestina. As pessoas só lembram que o Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou a partilha com a Resolução 8.1. Na verdade, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que a posição do Oswaldo Aranha era contra a partilha. O presidente Dutra, que inaugura uma política externa diferente da do Getúlio Vargas, de quem foi ministro de Relações Exteriores, o Oswaldo Aranha, ele se alinha automaticamente aos Estados Unidos no imediato pós-guerra, inaugurando já a Guerra Fria, e diz que, para o lado que fosse os Estados Unidos, deveria ir o Brasil. E aí é imposto ao Oswaldo Aranha votar pela partilha. Então o Brasil nunca foi exatamente pela partilha. Verdadeiramente, o seu povo, o seu corpo diplomático verdadeiro, as Forças Armadas Brasileiras, o coletivo público da vida pública brasileira nunca foi a favor. E depois o Brasil sempre teve um papel fantástico na questão palestina. Em 75, por exemplo, numa resolução emblemática nas Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução equiparando o sionismo ao racismo, e o Brasil votou a favor. Equiparando. Em 79, contra todas as pressões dos sionistas dos Estados Unidos, o Brasil, era governado então pelo Geisel, permite que a OLP abra um escritório de representação aqui em Brasília, hoje embaixada. E a política externa hoje do Brasil é uma política externa absolutamente coerente com toda a história brasileira. Ela é mais proativa hoje, mas ela acompanha a história da diplomacia brasileira. E o que é importante para o povo brasileiro entender, o povo brasileiro já é a favor da causa palestina, é que o Brasil hoje é uma potência, a primeira potência não imperialista, na minha opinião, uma potência econômica, política, diplomática, energética, alimentar, hídrica, nuclear, é uma potência sob todos os aspectos, é a única potência, na minha opinião, completa, porque ela é alimentar também. Ela é ambiental também. Nenhuma potência hoje pode ter as qualidades que tem o Brasil. E o Brasil precisa de um novo mundo sem guerra e precisa de um novo Oriente Médio sem guerra. O Oriente Médio militarizado e com guerra é justamente para permitir que este Oriente Médio e esta riqueza seja apenas de 2 a 3 potências imperialistas, dentre elas França, Inglaterra e Estados Unidos, Israel a seu serviço.
O que o Brasil quer? Desmilitarizar, dar o direito aos palestinos e um novo Oriente Médio ser de todo o mundo. E a Palestina é de todo o mundo. Jerusalém é de todo o mundo. Nós, palestinos, estamos casualmente ali. E nos propomos a guardar a Palestina para todo o mundo. E nós queremos uma coisa só. Que lá na Palestina se possa estar num programa como esse, dando uma entrevista, sem haver uma bomba assassinando as pessoas, porque ali há um dirigente palestino. Só isso. Nada mais. Alguma consideração a respeito desse assunto mais, Fábio? Mas nós ainda temos 2 minutos ainda. Eu acho a grande importância de ser solidário à causa palestina não é ser solidário à demanda nacional palestina, e sim a causa nacional palestina como uma causa humanitária. A partir do momento que a causa palestina ela é uma causa da humanidade, porque Israel fere todos os direitos fundamentais, todos os direitos que as instituições internacionais buscam defender, os direitos humanos e os direitos internacionais, principalmente depois dos genocídios da Segunda Guerra Mundial, que inclusive da criação da guarida, a formação da própria ONU. Então, a partir do momento que a causa palestina é uma causa humanitária, não se trata de uma escolha, essa defesa da causa palestina. Isso não é uma defesa étnica, uma defesa nacional, e sim uma defesa humanitária. Então, cabe sim à coletividade brasileira apoiar a causa palestina sempre. Assim como apoiou outrora o fim do apartheid na África do Sul, o fim dos regimes imperialistas na África e na Ásia. Depois a gente vai fazer uma releitura de vários processos, vai fazer uma denúncia também de vários processos militares do mundo inteiro vinculados aos Estados Unidos também. Então, temos que sim nos informar, e nos informar em fontes fiáveis. Vamos lá nos relatórios da ONU. Desde 1949, há na ONU uma documentação que está disponível na internet que aponta a série de violações aos direitos humanos, como transferência populacional, destruição de casas, destruições de plantação, a privação de acesso à água, detenção sem justificativa, então, mortes de civis que jamais foram apuradas. Então, temos que fazer sim essa defesa da questão palestina por ser uma questão humanitária sobretudo. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a sua audiência e até o próximo programa.